Oi, gente! O vídeo hoje vai ser como estudar a Bíblia de livro em livro. Já postei aqui para vocês o vídeo por onde começar a estudar a Bíblia e a ler a Bíblia. Quem não viu, assiste primeiro esse vídeo antes de ver esse. E a primeira coisa que eu indico vocês é ter mais de uma Bíblia. Eu tenho aqui 2 Bíblias que eu utilizo. Quem me acompanha aqui já sabe. Se você não sabe ainda do que eu tô falando, vou deixar aqui os meus outros vídeos sobre como eu estudar a Bíblia para vocês entenderem melhor. E a primeira coisa que eu falo para vocês é terem 2 tipos de Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui, que ela chama Entre Meninas e Deus, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E tenho a Bíblia que eu utilizo hoje, que é a King James. Eu amo as duas, mas eu prefiro ler e estudar mais na Bíblia King James. Mas eu confesso para vocês que eu utilizo muito essa Bíblia aqui também, Entre Meninas e Deus. Como a tradução dela é bem completa, então acaba que fica mais fácil para entender algumas coisas. Então a primeira dica antes da gente estudar a Bíblia de livro em livro é ter mais de uma Bíblia para que vocês possam comparar. Às vezes vocês vão ler alguma coisa e não vai estar muito claro. E aí quando você abrir em outra Bíblia, você vai entender melhor sobre o que o texto está falando. E a segunda coisa é ter um caderno ou ter alguma folhinha ou qualquer coisa que vocês possam anotar e marcar. Porque, gente, o nosso cérebro entende, quando a gente vem e colore alguma coisa, ele entende na hora que ele olha que aquilo ali é importante. Então, por isso que é bom a gente marcar as partes mais importantes ou aquilo que a gente quer guardar. Porque na hora que a gente bater o olho, a gente já vai lembrar sobre o que tá falando. Eu tô usando muito lápis de cor mesmo. Alguém me deu essa dica aqui nos comentários, eu não lembro quem, mas a pessoa me deu essa dica de marcar a Bíblia com o lápis de cor para não transpassar. Mas esses marcadores aqui da Faber-Castell, eles não ultrapassam a Bíblia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Bem de levinho dá pra ver o azul, mas é pouquíssima coisa. Então, ele é bem melhor do que esses aqui, ó, que são mais fortes, tá vendo? Esse aqui já ultrapassa muito. Então, a segunda coisa é ter marcadores, ou lápis, ou caneta, qualquer coisa, para que você possa marcar. E eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço para estudar de livro em livro. De livro em livro que eu falo é tipo assim, Mateus, Marcos, Lucas e João, de livro em livro mesmo. Porque eu já ensinei vocês a montarem um estudo bíblico, tem vídeo aqui no canal também. E tem outro vídeo que eu expliquei como estudar a Bíblia. Esse vídeo eu vou ensinar como eu estudo de livro em livro. E a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu escolho, o livro que eu vou estudar. Já abro aqui o meu caderno, já faço o título. Eu vou ensinar a fazer título em outro vídeo. Tem muita gente me perguntando como que faz e eu vou ensinar para vocês. Já marco aqui o título referente à cor do meu estudo e eu começo a minha leitura. Eu sempre leio primeiro o primeiro capítulo inteiro. Aí eu leio o primeiro capítulo inteiro, marco as partes que eu acho muito importantes e depois que eu li o primeiro capítulo, eu venho e faço as minhas anotações. Por exemplo, aqui, Marcos capítulo 1, 21. Jesus ensina no dia do sábado. Aí aqui eu fiz o meu estudozinho, meu mini estudo sobre o capítulo 1. Beleza, depois que eu faço isso, eu continuo. Aí eu vou pro capítulo 2. Eu leio o capítulo 2 inteiro.
Depois que eu li e depois que eu marquei as partes que eu achei mais importante, eu venho no meu caderno e continuo. Tá vendo aqui? 2:11. Aí eu continuo o meu estudo sobre o livro. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar esses pedacinhos de papel. Às vezes eu corto o papel mesmo e com um pedaço de dupla face, tá vendo? Isso aqui é uma dupla face. Eu vou e coloco, por exemplo, o povo questionava sobre jejum. Então eu sei que essa parte aqui tá tratando sobre isso. Aí aqui eu escrevi: Jesus se sentou com os publicanos e com os pecadores e com os seus discípulos. Ele não fez acepção de pessoas. Então eu gosto de colocar esses post-its porque para ficar mais fácil, porque na hora que eu tô aqui no meu caderno estudando sobre o sábado, aí eu sei que tá em Marcos capítulo 2. Na hora que eu abri, eu já vi aqui, ó, o sábado. Tá vendo como que fica simples e fica mais fácil pra gente poder entender? Por exemplo, esse tema aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo. Com certeza isso aqui foi algum estudo que eu fiz. Então, quando a gente vê a referência no caderno e que a gente vem e abre e você lembra que você anotou, fica super mais rápido de entender e facilita muito o estudo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Outra coisa que eu faço também, às vezes, eu escrevo na Bíblia mesmo, por exemplo, cura. Eu sei que aqui tá falando alguma coisa sobre cura. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Por exemplo, aqui, sobre pagar impostos. Aí eu anoto o versículo. Parábola do empregado mau. Coloquei aqui o post-it. Então, gente, estudar por post-it é muito fácil. Porque na hora que você bater o olho aqui no seu estudo sobre os discípulos, capítulo 3, na hora que a gente abre, a gente já entende aqui, ó. Capítulo 3. Aqui. Tá vendo como que ficou fácil? Na hora que eu bati o olho, eu já lembrei. Então, isso é bom para o nosso cérebro, pra gente exercitar o cérebro e também pra gente guardar as coisas que estão escritas. Eu sei que a gente não vai guardar tudo, mas o que a gente puder marcar pra gente poder relembrar, isso é muito bom. E o que a gente puder anotar também, isso é muito bom e muito importante. Outra coisa também que é muito interessante a gente fazer, por exemplo, chegou aqui no capítulo 3 de Eclesiastes. Aqui tá falando sobre o tempo. Eu sei que isso é uma parte muito importante. Então, eu venho aqui, pego um post-it, tá vendo? Post-it é esse papelzinho que tem uma colinha. E aqui eu escrevi tempo. E aqui eu coloquei capítulo 3. E eu coloco aqui em cima. Quando eu fecho a Bíblia, eu consigo ver, tá vendo? Aqui, ansiedade, tempo, perdão, cuidado com amor, crucificação. Isso aqui também é muito legal. Então, é legal a gente marcar as coisas assim que são muito importantes mesmo. Ou que você acha que é muito importante. Tá vendo aqui sobre perdão? Eu coloquei um post-it. Isso é muito legal também. Porque na hora que você bate o olho, você já sabe que aquilo ali, que aquele papelzinho ali e aquele texto tá falando sobre aquilo. Isso também é muito legal. Eu vou mostrar para vocês um livro que eu estudei e vou mostrar também o meu caderno para vocês entenderem mais ou menos como que eu faço. Então vamos lá. O livro de João. Eu estudei aqui, li e marquei algumas partes. Vocês podem ver que aqui eu já coloquei o que significava, coloquei aqui, usei o método Cornell, que vocês sabem que eu já uso, escrevi aqui o que significa Rabi, que significa mestre, e aqui eu fui fazendo as minhas anotações sobre o texto. Fui anotando primeiro milagre de Jesus, aí eu fui anotando tudo certinho. A mesma coisa, tá vendo? Eu fui continuando e fui anotando tudo, fui acrescentando as minhas anotações. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar a Bíblia pra vocês. Ó. Aqui, ó, batismo, Santa Ceia. Na hora que eu venho aqui, eu já sei que é aqui, batismo. Tá vendo? Como assim fica super simples da gente entender e estudar de livro em livro?
vou folhear aqui para mostrar para vocês. Faço algumas anotações. Escrevo também com caneta, marco. Vou mostrar o caderno. Então, gente, assim, o que vocês vão anotar, vocês que decidem. Eu gosto de anotar, por exemplo, o texto tá falando sobre jejum, aí eu anoto. O texto tá falando sobre perdão, eu anoto. Eu gosto de anotar essas coisas, porque eu acho que quando eu for procurar algo relacionado, eu já vou ter encontrado. Então, assim, é muito particular o que vocês vão anotar. Mas o importante é a gente anotar, porque quando a gente for falar alguma coisa com alguém, ou quando a gente quiser relembrar algum assunto, na hora que a gente bater o olho, a gente já vai lembrar do que a gente estudou. Então, é assim que eu estudo de livro em livro. Eu tô lendo Marcos e Êxodo. Então, assim, pra mim, está sendo muito fácil, muito simples, e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários para que eu possa trazer outro vídeo esclarecendo. Ou vocês podem me chamar no Instagram, que o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu deixo lá para vocês. E não esqueçam, gente, que se tem alguma coisa que eu falo, que vocês procuraram saber, oraram a Deus e Deus falou diferente, não deixa de compartilhar, porque às vezes a gente entende um assunto e outra pessoa entende outro, e a gente precisa de compartilhar essas informações para que fique tudo mais claro. Essa é a minha intenção aqui, ajudar vocês e que vocês também me ajudem. Às vezes eu vou trazer algum tema, alguma coisa que vocês não concordem ou que não ficou muito claro. Então eu espero que vocês também me ajudem nesse assunto, nessa área. Espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, não esqueçam. Vou deixar o meu Instagram aqui para vocês. E é isso, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.